Nossa largada é com o César, que vai mostrar como reagir quando o freio falha. Você já alguma vez ficou sem freio? Já. O pé foi no fundo. Pisei no freio, cadê o freio? Foi uma bela batida no carro da frente. Ficar sem freio ninguém quer, né, Leymar? Exatamente, não pode. Quais são as situações de uso que podem fazer com que um carro fique sem freio? A gente pode começar falando pela questão da temperatura. Né? O freio, na verdade, ele serve para esquentar. Muita gente pode se assustar com isso, mas como o carro está em movimento, e para que o carro pare, o freio precisa esquentar. O que você está dizendo é que é essa temperatura que ajuda a fazer com que haja a desaceleração. Exatamente. O atrito. Isso. Mas se exceder, pode ter um problema. E a causa pode ser o uso de peças piratas. Não corra riscos. Compre sempre peças homologadas. Esse selinho do Inmetro confirma a certificação. Outra causa de superaquecimento dos freios acontece em descidas de serra. Imagine o veículo carregado e rodando numa velocidade um pouco acima da recomendada. As freadas longas e constantes fazem subir a temperatura dos freios. Olhe a diferença. Numa frenagem de parada num semáforo, o atrito das peças do freio pode gerar cerca de 150 graus. Numa situação de emergência, vai aos 450. E em caso extremo, até os 700 graus. Essa história de que só freio de caminhão pesado que aquece e derrete descendo uma serra não é verdade. Isso pode acontecer com o carro. Pode acontecer com o carro, dependendo da forma como você desce uma serra. O melhor é esperar a temperatura das peças baixar para seguir viagem. E lembre-se, nesses casos, o fluido de freio perde a eficiência. Uma vez você submetendo o fluido de freio a altas temperaturas, recomendaria trocá-lo, porque essa situação de clima pode ter um problema, uma parte o fluido já não vai ficar tão adequado. Olhe como fica o fluido que passou por uma situação de superaquecimento ao lado de um fluido novo. E na hora da troca, deixe nas mãos de profissionais. Qualquer umidade que se misture ali reduz a eficiência do freio. Mas vamos falar de uma causa mais comum para a falha no freio: o vazamento. Então, são dois circuitos independentes. Tá? Então a gente tem que considerar o seguinte: quando um circuito falha, você vai ter o outro. Um rompimento, por exemplo, de um tubo flexível pode fazer você perder completamente um dos circuitos hidráulicos. E o fluido vai vazar completamente. E nesse caso você vai contar só com metade da capacidade disponível. Entendi. Tá. E vou te falar uma coisa. Sim. Foi esse o sistema que a gente escolheu, foi a situação que a gente escolheu para fazer um teste aqui, ok? Nós vamos provocar aí, né, uma perda de pressão no fluido, ou seja, simular um vazamento e buscar o freio. Busca o pedal de freio, não acha nada, o coração bate na garganta. E o que é muito natural no susto é o usuário comum continuar com o pé que não tem freio, e aí ele acessa o freio de mão, a roda traseira trava. Como ele não desacelera muito, ele vira o volante porque ele vai bater. É um instinto de preservação. Não é a melhor forma de desaceleração, eu posso garantir. Só use o freio de mão para estacionar. E se você entrar numa enrascada dessas, veja como reagir. O carro está engrenado, velocidade, pôs o pé, sentiu que não tem nada, ó, reduz marcha e bomba o pedal, neutro. No final, o neutro é muito importante, porque como você está engrenado, no finalzinho ele vai querer empurrar o carro. Lembra, você está com um mínimo de freio. A sensação de buscar o pedal de freio e não encontrar nada é horrível, né? Nesse caso aqui, no automático eu vim reduzindo normalmente. Se o seu carro for mecânico, sempre venha de quinta, terceira e primeira. Lá no finalzinho, neutro. Com isso, você não vai fazer com que a marcha empurre o carro. Só use o freio de mão para estacionar, a hora que tudo estiver resolvido.